Mãe, me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Roberto caiu de joelhos no meio do salão. O terno barato, comprado às pressas numa loja de departamento, já estava amassado. O rosto contorcido de desespero. As mãos tremendo enquanto tentava segurar as lágrimas. 150 pessoas assistiam em silêncio absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém respirava alto. O som dos soluços de Roberto ecoava pelas paredes pintadas de amarelo claro. Marlene olhou para baixo, para o filho ajoelhado no piso de madeira polida. O mesmo filho que 3 anos antes tinha gritado que ela era uma velha inútil. O mesmo filho que jogou suas roupas na rua enquanto 23 vizinhos assistiam. O mesmo filho que disse que ela não merecia nada porque tinha passado a vida fazendo panela. Ela usava um vestido azul marinho elegante, comprado numa boutique do centro, com o próprio dinheiro. Atrás dela, um banner gigante de 3 metros de altura. Tempero da Marlene, grande inauguração. O restaurante inteiro pertencia a ela. Cada cadeira de madeira rústica, cada panela de cobre pendurada na parede, cada tijolo aparente, tudo dela. Vocês me expulsaram como lixo, Marlene disse a voz firme, sem tremer. O microfone captou cada sílaba. Disseram que eu ia morar na rua, que eu era uma velha inútil. Fátima, a filha do meio, soluçava ao lado do irmão, os joelhos no chão frio. O vestido que já tinha visto dias melhores agora estava amassado, a maquiagem borrada pelas lágrimas. Júnior, o caçula, chorava em silêncio atrás dos irmãos, sem coragem de levantar os olhos. A barba por fazer, as roupas surradas. Pois eu morei na rua, Marlene continuou, os olhos fixos nos 3 filhos. Passei noites num abrigo municipal, comi comida de instituição, dormi em colchão fino, e da rua eu construí tudo isso. Ela abriu os braços, abarcando o salão inteiro, as mesas de madeira rústica, os lustres de ferro forjado, a cozinha aberta ao fundo, onde panelas de cobre brilhavam. As fotos emolduradas contando sua história. Os 47 funcionários de uniforme impecável. Os aplausos começaram devagar. Uma pessoa, 2, 5, e explodiram em uma ovação de pé que durou quase 1 minuto. Dona Zélia, a vizinha de 30 anos, enxugava as lágrimas na primeira fileira. Mas para entender como Dona Marlene chegou a esse momento de glória, precisamos voltar 3 anos no tempo. Para o dia mais triste da vida dela. Para o dia em que enterrou o marido e descobriu que os próprios filhos eram seus piores inimigos. O caixão de mogno de Geraldo dos Santos desceu na cova às 14h23 de uma terça-feira cinzenta de março. O céu estava pesado, carregado de nuvens escuras, cheiro de terra molhada no ar. 42 anos de casamento terminavam ali, naquele buraco de 2 metros de profundidade, no cemitério municipal de Contagem. Marlene segurava 1/3 gasto de madeira entre os dedos, as contas polidas por décadas de uso. Os olhos secos de tanto chorar nas últimas 72 horas. O vestido preto era o mesmo que usou no enterro da própria mãe 15 anos antes. Ao lado dela, em semicírculo, os 3 filhos que ela criou com tanto sacrifício. Roberto, 38 anos, o primogênito, olhava para o relógio de pulso a cada 2 minutos, impaciente, ansioso, como se tivesse um compromisso mais importante. Fátima, 35, a filha do meio, checava o celular a cada 30 segundos, digitando mensagens discretas com o polegar. Júnior, 32, o caçula, fitava os próprios sapatos sujos de barro, como se não soubesse onde colocar as mãos. Nenhum dos 3 chorava. Nenhum dos 3 parecia realmente triste. Dona Zélia, a vizinha que morava na Casa Amarela há 30 anos, observou a cena do outro lado do túmulo. Algo no comportamento daqueles filhos a incomodava profundamente. Algo não estava certo. Ela conhecia Roberto desde que ele usava fraldas.
Conhecia Fátima desde o primeiro dia de escola. Conhecia Júnior desde o primeiro choro. E nunca, em todos esses anos, tinha visto tanta frieza. Quando a última pá de terra cobriu o caixão, formando um monte irregular sobre o túmulo fresco, Roberto se aproximou da mãe. Não para abraçá-la, não para consolá-la, não para dizer que tudo ficaria bem. Mãe, precisamos conversar sobre a casa. Mas aquele velório era só o começo do pesadelo de Marlene. O que aconteceria nos próximos 15 dias mudaria a vida dela para sempre. Marlene Conceição dos Santos tinha 62 anos quando ficou viúva. Nasceu pobre em Governador Valadares, numa casa de pau a pique sem água encanada. Veio para a capital aos 18 anos, fugindo da miséria do interior. Conheceu Geraldo num baile de forró no Clube dos Motoristas, numa noite quente de dezembro. Ele tinha 23 anos, sorriso largo, mãos calejadas de segurar volante. Casaram em 7 meses. Ela estava grávida de Roberto, o primeiro filho. O vestido de noiva foi emprestado da vizinha. A festa aconteceu no quintal da sogra. 17 convidados. Bolo de laranja feito pela própria Marlene. Nos 42 anos seguintes, Marlene fez o que a maioria das mulheres da geração dela fez. Abriu mão de absolutamente tudo pelos filhos. Tinha vaga garantida numa fábrica de tecidos em Betim. Salário bom para a época. Carteira assinada. Benefícios. Desistiu de tudo quando Roberto nasceu, chorando às 3 da manhã num hospital público lotado. Meu lugar é em casa, ela disse para Geraldo, segurando o bebê contra o peito. Quero criar nossos filhos direito, quero estar presente em cada momento. Geraldo concordou. Ele era motorista de ônibus da linha 47, que cruzava a cidade de ponta a ponta. Acordava às 4 da manhã, quando o céu ainda estava escuro. Voltava às 8 da noite, quando as crianças já estavam dormindo. Ganhava um salário mínimo e meio. Nunca reclamou, nunca faltou, nunca atrasou uma conta. A casa que compraram na periferia de Contagem, num bairro de ruas de terra e postes de madeira, levou 23 anos para ser quitada. 276 prestações pagas religiosamente, todo dia 5 de cada mês. A última parcela foi celebrada com um churrasco no quintal para os vizinhos. Uma casa simples, mas digna. 3 quartos pequenos, sala com sofá de tecido florido, cozinha com fogão de 4 bocas, quintal com pé de manga que dava sombra no verão, varanda com cadeira de balanço, onde Geraldo sentava todo domingo para ouvir jogo no rádio. Mas era deles, do casal, de ninguém mais. E quando Geraldo percebeu que estava ficando doente, aos 59 anos, com tosse que não passava e falta de ar que piorava, fez questão de resolver uma pendência. Uma tarde de quinta-feira, chamou a esposa na cozinha. O cheiro de feijão no ar, o som do liquidificador ao fundo. Lene, preciso te contar uma coisa. Fala, Geraldo. Ele mostrou num papel, escritura do imóvel, nome da proprietária, Marlene Conceição dos Santos. Passei a casa para o seu nome, no cartório, tá tudo registrado. Marlene não entendeu. Mas por quê? Se eu partir primeiro, ele disse, segurando a mão dela com força, você fica protegida. Os meninos já têm a vida deles, casas próprias, famílias próprias. Essa casa aqui é sua, de mais ninguém. Marlene achou um exagero. Os filhos nunca fariam nada contra ela. Eram sangue do sangue dela, carne da carne dela. Tinha amamentado os 3, trocado fraldas, curado o joelho ralado, ensinado a andar, defendido de valentões na escola, acordado de madrugada quando tinham febre, sacrificado tudo por eles. Os filhos dela jamais a trairiam. Mas Marlene não conhecia os filhos que tinha criado. Roberto, o primogênito, trabalhava numa concessionária de carros usados no centro de Contagem. Vendedor médio, comissão magra.
salário que raramente passava de R$ 4.000. Mas Roberto tinha um segredo que escondia até da própria esposa. Frequentava casas de apostas clandestinas todo fim de semana. Começou com R$ 100, depois 200, depois 1.000. Agora devia R$ 47.000 para agiotas que cobravam juros de 15% ao mês. Homens que batiam na porta às 3 da manhã. Fátima, a filha do meio, era gerente de uma loja de roupas femininas no shopping. Parecia bem-sucedida. Carro do ano, bolsas de marca, unhas feitas toda semana. Mas o cartão de crédito acumulava R$ 28.000 de dívida, limite estourado, juros de 17%. Comprava roupas caras para parecer rica nas redes sociais. Por dentro, estava afundada em boletos vencidos. Júnior, o caçula, era o que mais preocupava. Desempregado há 1 ano e 4 meses. Demitido de uma fábrica de autopeças por faltas injustificadas. Morava de favor na casa de um amigo de infância. Passava os dias jogando videogame online e esperando que algo milagroso caísse do céu. Não procurava emprego, não estudava, não fazia nada além de existir. Os três tinham uma coisa em comum. Viam a mãe como um obstáculo entre eles e uma herança que consideravam merecida. 3 dias após o enterro de Geraldo, num sábado de manhã cinzento, Roberto apareceu na casa de Marlene sem avisar. O portão de ferro rangeu quando ele empurrou. Os sapatos sociais fizeram barulho no piso de cimento do quintal. Ele não estava sozinho. Trouxe um homem de terno cinza, gravata vermelha, pasta de couro marrom, olhar frio de quem cobra por hora. Mãe, esse é o Dr. Silveira, advogado especialista em inventário. Marlene estava na cozinha, de avental florido, fazendo bolo de laranja para levar ao túmulo do marido. A receita era da própria mãe dela, falecida há 15 anos, escrita à mão num caderno de espiral surrado, com manchas de óleo e açúcar nas páginas amareladas. O cheiro de laranja fresca preenchia o ar. O forno estava pré-aquecido. Advogado para quê, meu filho? Roberto se sentou na mesa da cozinha, sem ser convidado. Puxou uma cadeira para o advogado. Fátima apareceu na porta dos fundos, como se tivesse combinado o horário exato. Júnior veio atrás, cabeça baixa como sempre, evitando olhar nos olhos da mãe. Mãe, a gente conversou, Roberto disse, a voz ensaiada como um vendedor de carro oferecendo financiamento. Essa casa tá grande demais para a senhora. A senhora mora sozinha agora. Não faz sentido uma pessoa só num espaço de 3 quartos. Marlene largou a colher de pau que usava para mexer a massa. Como assim não faz sentido? Eu moro aqui há 42 anos. Mãe, essa casa vale R$ 600.000 no mercado atual. Roberto abriu a pasta de couro que o advogado carregava. Documentos impressos, tabelas, números, muitos números. Dividido por 3, dá 200.000 para cada um de nós. A senhora pode ir para um lugar menor, um asilo bom, com enfermeira, com atividades. A gente paga a mensalidade. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. O relógio de parede, um cuco que Geraldo tinha comprado em Campos do Jordão na lua de mel, marcou os segundos com estalos secos. Marlene olhou para Fátima. A filha desviou o olhar, fingindo interesse numa mancha na parede. Olhou para Júnior. Ele fingiu que precisava amarrar o sapato que já estava amarrado. Vocês estão me pedindo para sair da minha própria casa? Da casa onde eu criei vocês 3? Mãe, a gente tem dívidas. Fátima finalmente abriu a boca, a voz cortante como vidro quebrado. A senhora não entende a situação. A senhora nunca trabalhou de verdade. Não sabe como é lá fora. A gente precisa desse dinheiro para resolver nossas vidas. A frase acertou Marlene como um tapa no rosto. Nunca trabalhou. Ela, que passou 42 anos acordando às 5 da manhã,
fazendo café antes do sol nascer, preparando marmita para o marido levar no ônibus, passando roupa de 3 crianças, cozinhando almoço e janta para 5 pessoas, levando o filho na escola com chuva ou sol, ajudando com o dever de casa até meia-noite, cuidando de neto quando os filhos não podiam, lavando banheiro, esfregando panela, limpando o chão. E agora uma filha, a quem ela deu a vida, dizia que ela nunca tinha trabalhado. Mas Marlene ainda acreditava que era um mal-entendido, que os filhos estavam passando por um momento difícil, que iam perceber o erro e pedir desculpas. O pior ainda estava por vir. E foi então que eles mostraram quem realmente eram. 15 dias após o enterro de Geraldo, o sol nasceu fraco sobre Contagem. Nuvens cinzas e pesadas cobriam o céu como um cobertor sujo, cheiro de chuva próxima no ar, temperatura de 18 graus, fria demais para março. Marlene acordou às 6 da manhã, como fazia há 40 anos, hábito que não conseguia quebrar. Fez café no coador de pano, esquentou o pão no forno, pegou o caderno de receitas da mãe, guardado numa gaveta da cozinha. Estava pensando em fazer um frango ensopado com batatas. Era o prato favorito de Geraldo. Cozinhar ajudava a aliviar a saudade que apertava o peito. Às 7h14 da manhã, o barulho de um motor pesado fez ela ir até a janela da sala. O som era diferente dos carros que passavam pela rua. Mais grave, mais potente. Um caminhão de mudança branco, com a logomarca de uma transportadora local, estacionou na frente da casa. O freio de ar assobiou. O motor foi desligado. Marlene franziu a testa. Ninguém da rua estava se mudando. Pelo menos não que ela soubesse. Será que era engano? Será que o motorista tinha errado o endereço? A porta do passageiro do caminhão abriu. Roberto desceu, vestindo jeans e camiseta preta. O rosto fechado, os olhos evitando a casa. Atrás dele, pela porta traseira do caminhão, 2 homens grandes desceram, carregadores profissionais, braços grossos, luvas de couro, expressões vazias de quem faz trabalho braçal sem fazer perguntas. E atrás dos carregadores, de um carro preto estacionado do outro lado da rua, Fátima saiu, e Júnior. Marlene abriu a porta da frente. O coração acelerado, as mãos suando. O que vocês estão fazendo aqui a essa hora? Roberto não respondeu. Passou pela mãe como se ela fosse um móvel no caminho. Os carregadores o seguiram, entrando na casa sem pedir permissão. Roberto, responde! O que está acontecendo? Fátima entrou atrás, celular em mãos, a câmera ligada, filmando tudo. Mãe, a gente avisou. A senhora não quis ouvir. A senhora não quis assinar. Então agora a gente está resolvendo do nosso jeito. Os carregadores foram direto para o quarto de Marlene, como se já soubessem o caminho. Abriram o guarda-roupa de madeira que Geraldo tinha comprado no primeiro aniversário de casamento. Começaram a tirar roupas dos cabides, jogando em caixas de papelão, vestidos, blusas, calças, tudo misturado. Para com isso, essas são minhas coisas. Marlene correu para o quarto, tentou segurar o braço de um dos carregadores. O homem, sem dizer uma palavra, a empurrou para o lado. Não com força bruta, mas o suficiente para ela tropeçar e quase cair. Roberto apareceu na porta do quarto, os braços cruzados, o olhar frio. Mãe, não dificulta. Quanto mais rápido a senhora sair, melhor para todo mundo. A gente já tem comprador para casa. Fecha negócio semana que vem. Vocês não podem fazer isso. Essa casa está no meu nome. É minha. A senhora não vai poder pagar advogado para brigar com a gente, mãe. Roberto tinha o tom de quem explica algo óbvio para uma criança teimosa. A senhora não tem dinheiro, não tem renda, não tem nada. Aceita logo. Vai ser mais fácil para todo mundo. Marlene olhou para Júnior, parado no corredor como uma estátua. O caçula que ela protegeu de tudo a vida inteira. O menino tímido que ela defendeu dos valentões da escola. O adolescente que ela sustentou até os 25 anos. Júnior, meu filho, pelo amor de Deus, fala alguma coisa.
Me ajuda. Júnior não levantou os olhos do chão. Desculpa, mãe. Foram as únicas palavras que ele disse durante toda a manhã. Os carregadores trabalharam rápido e eficiente. Em 45 minutos, o quarto de Marlene estava completamente vazio, a sala revirada, a cozinha com panelas espalhadas pelo chão. Até a foto do casamento, pendurada na parede da sala por 42 anos, foi tirada da moldura e jogada numa caixa. Dona Zélia apareceu na porta da frente, atraída pelo barulho. Marlene, o que está acontecendo aqui? Não é da sua conta, Dona Zélia. Fátima continuava filmando com o celular. Assunto de família, a senhora pode ir embora. Mas Dona Zélia não saiu. Ficou parada na soleira, testemunhando tudo com os olhos arregalados de horror. E ela não foi a única. Os vizinhos começaram a sair de suas casas. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 23 pessoas assistiam da calçada e das janelas. O padeiro, a dona do sacolão, o aposentado que jogava dama na praça, a mãe do menino que Marlene ajudou a criar. Todos ali, vendo tudo. Roberto percebeu a audiência, o povo cochichando, os celulares tirando fotos. Não se importou. Pelo contrário, queria que todos vissem. Ele pegou a mala velha de Marlene, uma mala de couro marrom surrado que ela tinha desde os 20 anos, presente de casamento de uma tia, e jogou na calçada com força. O couro bateu no cimento com um barulho seco. Você vai morar na rua, mãe. Essa casa é nossa. A frase ecoou pela rua inteira. As pessoas congelaram. Uma criança começou a chorar. Marlene sentiu as pernas falharem. Segurou-se no batente da porta para não cair. O mundo girou ao redor dela. Roberto, pelo amor de Deus, eu sou sua mãe. Velha inútil! Roberto gritou, a voz cheia de desprezo e raiva. Cuspe voou dos cantos da boca. As veias do pescoço saltaram. Passou a vida inteira fazendo panela e pensa que merece alguma coisa? A senhora não tem nada. Nunca teve, nunca vai ter. Uma vizinha, a dona do sacolão, tapou a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Outra vizinha, uma senhora de 70 anos, começou a chorar abertamente. Marlene olhou para a casa onde viveu 42 anos de sua vida. As paredes que ela pintou de branco com as próprias mãos. O jardim que ela cuidou todo dia, regando as flores de manhã cedo. A mangueira que dava sombra no verão, onde os netos brincaram quando eram pequenos. Tudo sendo arrancado dela, tudo sendo destruído. Fátima apareceu com uma caixa de metal nas mãos. Uma caixa velha, enferrujada nas bordas, que ficava guardada no fundo do armário da cozinha. O caderno de receitas da vovó estava dentro. Isso aqui a senhora pode levar. Ela jogou a caixa no chão da calçada, ao lado da mala. Ninguém aqui quer suas receitas velhas de gente pobre. A caixa bateu no cimento com um som metálico que ecoou no silêncio. Marlene se abaixou devagar, as pernas tremendo. Pegou a caixa, abraçou contra o peito como se fosse um filho. Sentiu o metal frio contra a pele. Era tudo o que restava de uma vida inteira. Ela pegou a mala, levantou devagar. Os joelhos doíam, as costas protestavam. As pernas tremiam como se fossem de gelatina. Dona Marlene... Dona Zélia deu um passo à frente, estendendo a mão. Deixa, Zélia. Marlene ergueu a cabeça, olhou nos olhos da vizinha. Eu vou, mas um dia eles vão se arrepender. E assim, em menos de uma hora, 42 anos de vida viraram poeira. Marlene não sabia para onde ir, mas o destino tinha outros planos para ela. Marlene desceu a rua, arrastando a mala velha. As rodinhas de plástico rangiam no asfalto irregular. O peso da caixa de receitas no peito. O gosto salgado de lágrima na boca. O cheiro de chuva que começava a cair. 62 anos de vida. 42 de casamento. 3 filhos criados com sacrifício. E nada, absolutamente nada para mostrar. Nenhum lugar para ir. Nenhum dinheiro no bolso. Nenhum amigo de verdade, porque passou a vida inteira dedicada aos filhos.
e nunca teve tempo para si mesma. Caminhou por 3 horas e meia. A chuva fina ensopou a roupa, o vestido preto de luto grudando no corpo. Os pés doíam dentro dos sapatos velhos que já tinham furos na sola. A mala pesava mais a cada quadra, como se estivesse cheia de pedras. Passou por bairros que não conhecia. Ruas sem nome, becos escuros, postes tortos, cães magros, crianças brincando na lama, velhos sentados em cadeiras de plástico, olhando o nada. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Marlene não aguentava mais. As pernas cederam. Ela sentou num banco de madeira gasta de uma praça pública que não sabia o nome. O banco ficava debaixo de uma árvore grande, com folhas largas que pingavam água. Sozinha, molhada, com fome, com frio, segurando uma caixa de receitas contra o peito. Uma mulher de uniforme azul marinho, com crachás pendurados no pescoço e pasta debaixo do braço, se aproximou. Tinha uns 58 anos. Rosto gentil, olhos castanhos, cheios de uma bondade que Marlene tinha esquecido que existia no mundo. A senhora está bem? Precisa de ajuda? Marlene olhou para cima. A chuva escorria pelo rosto, misturando-se com as lágrimas. Eu não tenho para onde ir. A mulher se sentou ao lado dela no banco molhado. Não se importou com a água. Meu nome é Aparecida. Trabalho no abrigo municipal aqui perto. Chama Mãos que Acolhem. Fica a 2 quarteirões daqui. A senhora quer vir comigo? Marlene olhou para a caixa de receitas em seu colo. O metal estava gelado. Eu não tenho nada para oferecer, nada para dar em troca. Dona Aparecida sorriu. Um sorriso verdadeiro, sem segundas intenções. Ninguém que chega lá tem nada. É por isso que a gente existe, para ajudar quem mais precisa. O abrigo Mãos que Acolhem ficava num prédio antigo de 3 andares no centro de Contagem. Construção dos anos 50, com paredes de tijolo à vista, pintura descascando nas quinas, janelas embaçadas pela umidade. 47 pessoas moravam ali. Homens, mulheres, idosos, jovens, todos com histórias de perda, todos recomeçando do zero. Dona Aparecida levou Marlene até um quarto pequeno no 2º andar. O corredor cheirava a desinfetante e comida de instituição. 2 camas de solteiro encostadas nas paredes opostas. Um armário de metal cinza com ferrugem nas dobradiças. Uma janela que dava para um beco escuro cheio de lixo. Sua colega de quarto é a Dona Isaura. Ela tem 72 anos. Veio parar aqui depois que a casa dela pegou fogo. Pessoa maravilhosa. Muito boa companhia. Marlene sentou na cama. O colchão era fino, duro como pedra. Os lençóis brancos, gastos de tantas lavagens, mas limpos e cheirando a sabão. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. Dona Aparecida sentou ao lado dela. A senhora quer me contar o que aconteceu? Às vezes ajuda a falar. Marlene contou. Tudo. Desde o enterro de Geraldo até o caminhão de mudança. Desde o advogado até o grito de Roberto. Desde a caixa jogada no chão até a caminhada de 3 horas na chuva. Quando terminou, Dona Aparecida ficou em silêncio por um longo momento, segurando a mão de Marlene. Seus próprios filhos fizeram isso com a senhora? Fizeram. Os 3 que eu criei, que eu amamentei, que eu dei minha vida inteira. Dona Aparecida balançou a cabeça lentamente. Sabe, Dona Marlene, em 10 anos trabalhando nesse abrigo, já vi de tudo. Gente que perdeu tudo para drogas. Gente que foi enganada por golpistas. Gente que fugiu de violência. Mas histórias assim, de filhos fazendo isso com as próprias mães, ainda me surpreendem. Ainda me doem no coração. Marlene apertou a caixa de receitas. É tudo que me resta. Isso e as roupas que estão na mala. Dona Aparecida olhou para a caixa de metal. O que tem aí dentro? Receitas. Da minha mãe, da minha avó. 127 receitas, todas escritas à mão em papéis que já têm mais de 50 anos.
Dona Aparecida sorriu. A senhora sabe cozinhar? Marlene quase riu. Era a primeira vez em semanas que sentia vontade de sorrir. Minha vida inteira é a única coisa que eu sei fazer de verdade. Então amanhã a senhora vai me ajudar na cozinha do abrigo. A gente sempre precisa de mãos extras. E algo me diz que essas receitas vão fazer muito sucesso por aqui. Naquela noite, Marlene não conseguiu dormir. Deitada na cama dura do abrigo, ouvindo os roncos suaves de Dona Isaura no beliche ao lado, ela ficou olhando para o teto manchado de umidade. Pensou em Geraldo, no sorriso dele quando comia o frango ensopado que ela fazia. Na voz rouca, dizendo: "Lene, ninguém cozinha como você." Uma lágrima escorreu pelo canto do olho e molhou o travesseiro fino. Ela tinha perdido tudo. A casa, os filhos, a dignidade. 42 anos de vida viraram cinzas em menos de uma hora. Mas ali, naquele quarto apertado que cheirava a desinfetante barato, com uma caixa de receitas velhas como única herança, Marlene sentiu algo que não sentia há muito tempo. Raiva. Não a raiva quente que queima e passa, a raiva fria, a raiva que se transforma em combustível, a raiva que faz uma pessoa levantar quando o mundo inteiro quer que ela fique no chão. Marlene apertou a caixa de metal contra o peito, fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa para si mesma e para o marido que já não estava mais ali. Vocês vão ver, Geraldo, vocês todos vão ver. Mas aquilo era só o começo de uma jornada que ninguém imaginava. O que aconteceu nos meses seguintes mudou a história de Marlene para sempre. Na manhã seguinte, Marlene acordou às 5 da madrugada. Hábito de 40 anos, que o corpo não conseguia esquecer. Dona Isaura ainda dormia na cama ao lado, roncando baixinho. Marlene desceu para a cozinha do abrigo no primeiro andar. O espaço era grande, uns 60 metros quadrados, mas completamente desorganizado. Panelas amontoadas numa pia suja, ingredientes espalhados por bancadas manchadas, fogão industrial de 8 bocas com 2 queimadas, geladeira zumbindo alto, chão gorduroso. Marlene arregaçou as mangas do vestido emprestado e começou a trabalhar. Quando Dona Aparecida desceu às 7 da manhã, a cozinha estava irreconhecível, panelas lavadas e organizadas por tamanho, bancadas limpas e secas, chão esfregado, e o cheiro de frango ensopado com batatas preenchia o corredor, subindo pelos 3 andares do prédio. Meu Deus do céu! Dona Aparecida parou na porta, boquiaberta. A senhora fez isso tudo sozinha? Marlene sorriu, secando as mãos num pano de prato. É a receita da minha mãe. Frango ensopado com batata e cenoura, comida de verdade, feita com amor. No almoço, 47 moradores do abrigo fizeram fila na porta da cozinha. Marlene serviu cada um pessoalmente. Frango macio que desmanchava no garfo. Arroz soltinho temperado com alho. Batatas douradas. Salada de repolho com cenoura. Porções generosas que transbordavam dos pratos de plástico. O primeiro a comer foi Seu Agenor, 71 anos, ex-empresário que teve uma fábrica de móveis com 200 funcionários. Faliu há 5 anos, depois que um sócio roubou todo o dinheiro e fugiu para Portugal. Nunca se recuperou. Cabelo branco ralo, olhos cansados de quem viu demais, mas mente afiada como navalha. Ele colocou a primeira garfada na boca. Mastigou devagar, os olhos fechados. O rosto mudou. Os músculos relaxaram. Uma expressão de puro prazer. Dona Marlene. Sim, isso aqui não é comida de abrigo. Isso aqui é comida de restaurante 5 estrelas. Os outros moradores concordaram com entusiasmo. Pedidos de repetição. Pratos limpos com pão. Panela raspada até o fundo. Pessoas sorrindo pela primeira vez em semanas. Naquela noite, Marlene não conseguiu dormir. Ficou olhando para a caixa de receitas no escuro, ouvindo os roncos de Dona Isaura. Uma frase de Geraldo voltou à memória como um raio.
Confia no teu tempero, Lene. É o melhor que existe. No dia seguinte, Marlene procurou seu Agenor no refeitório. O senhor era empresário, não era? Era. Tive 200 funcionários no auge. Fábrica de móveis finos. Exportava para a Argentina e Chile. Depois perdi tudo. O senhor ainda sabe fazer contas? Sabe de negócio, de lucro, de margem? Seu Agenor levantou uma sobrancelha grisalha. Por que a pergunta, dona Marlene? Ela mostrou a caixa de receitas. O senhor acha que dá para transformar isso em alguma coisa? Em dinheiro de verdade? Seu Agenor pegou a caixa, abriu, folheou as receitas amareladas com cuidado, como se fossem documentos preciosos. Ficou em silêncio por vários minutos, lendo ingredientes, anotações, observações nas margens. Dona Marlene, ele disse finalmente, os olhos brilhando, a senhora tem um tesouro aqui, só não sabe ainda. 3 meses depois da expulsão, Marlene produzia 50 marmitas por dia. A cozinha do abrigo tinha ficado pequena. Dona Aparecida conseguiu autorização da prefeitura para ela usar uma cozinha industrial abandonada no fundo do prédio, um espaço que servia de depósito de entulho. Marlene limpou o lugar sozinha, levou uma semana inteira, esfregou cada azulejo, raspou cada mancha de gordura, consertou cada boca de fogão. 4 moradoras do abrigo pediram para ajudar na produção. Isaura, sua colega de quarto, que descobriu que tinha jeito para cortar legumes. Cleide, 38 anos, mãe solteira de 2 filhos, que aprendeu a fazer arroz no ponto certo. Teresa, 55, ex-professora de ensino fundamental, que cuidava da organização e das contas. Marta, 44, que perdeu a casa e o marido num incêndio e tinha mãos de fada para fazer sobremesas. Faturamento do 3º mês, R$18 mil. Lucro líquido, 7.200. No 5º mês, Marlene fechou contrato com uma construtora do centro. 120 marmitas por dia para os operários que trabalhavam num prédio de 20 andares. Pagamento semanal. Dinheiro na conta todo sábado de manhã. Ela precisou sair do abrigo, não por obrigação, mas por necessidade de espaço. Alugou uma kitnet de 20 metros quadrados no centro, R$450 por mês. Cama, fogão de 2 bocas, banheiro minúsculo. O primeiro lugar só dela em meses. Faturamento do 5º mês, R$38 mil. No 8º mês, fechou contratos com mais 2 empresas, um escritório de advocacia, uma clínica veterinária. 300 marmitas por dia, saindo da cozinha industrial, que agora ocupava um galpão alugado de 100 metros quadrados. Marlene contratou mais funcionárias. 12 mulheres no total, todas vindas de situações difíceis. Moradoras de abrigo, mães solteiras, viúvas, divorciadas, mulheres que, como ela, tinham sido descartadas pelo mundo. Faturamento do 8º mês, R$72 mil. Mas o dinheiro não era o mais importante. Era ver aquelas mulheres recuperando a dignidade. Isaura, que tinha perdido tudo num incêndio, agora mandava dinheiro para os netos em Governador Valadares todo mês. Cleide conseguiu alugar uma casa de 2 quartos para os filhos. Teresa voltou a sorrir depois de 3 anos de depressão. Marta, que chegou no abrigo pesando 42 quilos de tão magra, agora tinha bochechas rosadas e força nos braços. Cada marmita que saía daquela cozinha carregava uma história de superação. E Marlene sabia disso. Sabia que não estava apenas vendendo comida. Estava vendendo esperança, estava provando que recomeçar era possível em qualquer idade. No 9º mês, Marlene contratou um contador. Seu Joaquim, 64 anos, aposentado do Banco do Brasil, que agora trabalhava meio período para manter a mente ocupada. Ele organizou as finanças, separou o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, criou uma planilha de custos que Marlene não entendia, mas fingia entender.
No 10º mês, a prefeitura de Contagem procurou Marlene. Queriam que ela fornecesse marmitas para um programa social de alimentação de idosos. 250 refeições por dia. Contrato de 1 ano. Pagamento garantido pelo governo municipal. Marlene chorou quando assinou o documento. Não de tristeza, de orgulho. 10 meses antes, ela era uma idosa sem teto. Agora estava ajudando outros idosos a terem comida na mesa. E tinha mais uma coisa que ninguém sabia. Todo sábado de manhã, Marlene acordava às 4 da madrugada. Preparava 10 marmitas especiais e levava pessoalmente para o abrigo Mãos que Acolhem. Colocava na porta da cozinha, batia 2 vezes e ia embora antes que alguém abrisse. Era o jeito dela de agradecer, de nunca esquecer de onde veio. Dona Aparecida sabia que era ela, mas nunca disse nada. Apenas sorria quando encontrava as marmitas. Mas o maior desafio ainda estava por vir. No 11º mês, o fornecedor de frangos cancelou o contrato sem aviso. Marlene descobriu o motivo 1 semana depois, por uma funcionária que tinha uma prima que trabalhava no frigorífico. O dono era cunhado de Roberto. Os filhos estavam sabotando o negócio da mãe. Marlene passou 3 noites sem dormir. Ligou para dezenas de fornecedores em toda a região metropolitana. Todos recusaram. A rede de contatos de Roberto era maior do que ela imaginava. Na 4ª noite, às 11 da noite, seu Agenor bateu na porta da kitnet. Achei um fornecedor. Fica em Betim, 40 minutos de viagem, mas o preço é melhor, a qualidade é superior e o dono não conhece ninguém da sua família. Ele topou fechar contrato exclusivo com a gente. Marlene abraçou o velho com força. O senhor salvou meu negócio. A senhora salvou a si mesma, dona Marlene. Eu só ajudei com os detalhes. No primeiro aniversário do negócio, o tempero da Marlene faturou R$180 mil em um único mês. 500 marmitas por dia. Contratos fixos com 7 empresas, 23 funcionárias. Marlene alugou um galpão industrial de 300 metros quadrados, cozinha profissional de verdade, fogões industriais novos, câmaras frigoríficas, equipamentos de aço inoxidável. No 15º mês, um homem de terno apareceu no galpão. Carlos Eduardo, representante de um fundo de investimentos. Dona Marlene, temos interesse em financiar a expansão do seu negócio. A senhora já pensou em abrir um restaurante? Marlene pensou em Roberto, na frase que ele disse: velha inútil que passou a vida fazendo panela. Sim, ela respondeu, eu já pensei nisso. O fundo investiu R$300 mil. Em troca, 15% dos lucros pelos próximos 5 anos. Marlene usou o dinheiro para comprar um prédio inteiro. 2 andares, 350 metros quadrados. O endereço, Rua das Flores, número 112, exatamente ao lado do terreno onde ficava a antiga casa de Marlene. A casa que os filhos venderam por R$600 mil. Mas Marlene não sabia, mas alguém a observava. E foi então que tudo quase desmoronou. No 30º mês, 3 anos após a expulsão, Marlene estava pronta para a grande inauguração. O restaurante novo, construído no prédio que ela comprou, tinha capacidade para 200 pessoas. Cozinha industrial de último nível. Área de eventos com palco e sistema de som. Decoração elegante, mas acolhedora. Fotos emolduradas contando a história da dona. A inauguração foi marcada para uma sexta-feira de novembro. 150 convidados confirmados, empresários, jornalistas, políticos locais, todos os funcionários, ex-moradores do abrigo e, claro, os 3 filhos. Marlene mandou os convites pessoalmente, sem assinatura, apenas o endereço e a data. Júnior foi o primeiro a descobrir a verdade. Foi até o endereço por curiosidade, viu a fachada, viu o banner gigante com a foto da mãe. Correu para contar aos irmãos. É a mãe. A mãe é dona daquilo tudo.
Os 3 filhos, pela primeira vez em 3 anos, concordaram em algo. Iam na inauguração, iam fazer as pazes, iam recuperar a mãe rica. Marlene soube do plano por Dona Zélia, que ainda morava na Casa Amarela e ainda era sua informante. Marlene, seus filhos vão aparecer, vão fingir arrependimento. Na véspera da inauguração, Marlene não dormiu. Ficou sentada na cozinha do novo restaurante, sozinha no escuro, olhando para a caixa de receitas da vovó. As mesas já estavam arrumadas, as cadeiras no lugar, o cardápio impresso. Os funcionários treinados, tudo perfeito, mas os filhos iam aparecer. Marlene sentiu o estômago revirar, as mãos tremeram. A respiração ficou curta, pensou em cancelar, adiar, fugir. Como enfrentar Roberto depois de tudo que ele disse? Como olhar nos olhos de Fátima? Como suportar a presença de Júnior? Ela pegou o celular, ia ligar para Dona Aparecida, ia dizer que não dava mais. Mas antes de discar, a porta da cozinha abriu. Dona Aparecida entrou. Atrás dela, seu Agenor. A gente sabia que você ia estar aqui, Dona Aparecida disse. Marlene tentou falar. As palavras não saíram. Dona Aparecida sentou ao lado dela. Você quer fugir de novo, Marlene? Aparecida, eu não consigo enfrentar eles. Não consegue o quê? Enfrentar 3 ingratos que te jogaram na rua? Marlene, olha onde você está. Olha o que você construiu com suas próprias mãos. Olha quantas pessoas dependem de você agora. Seu Agenor se aproximou. Marlene, a melhor vingança é viver bem. E você, minha filha, está vivendo muito bem. Quer prova maior do que isso? Marlene respirou fundo, olhou ao redor, a cozinha industrial, os equipamentos novos, o prédio que era dela, comprado com dinheiro que ela ganhou. Vocês têm razão, eu não vou fugir, não mais, nunca mais. A inauguração seria no dia seguinte, e Dona Marlene estava finalmente pronta. O restaurante Tempero da Marlene abriu as portas às 19 horas de uma sexta-feira quente de novembro. 150 convidados lotaram o salão principal. Empresários de terno escuro e gravata de seda. Jornalistas com câmeras e blocos de anotação. Políticos locais em busca de foto para a campanha. Funcionários de uniforme impecável, nervosos e orgulhosos ao mesmo tempo. Ex-moradores do abrigo em suas melhores roupas, muitas compradas especialmente para a ocasião. Dona Zélia sentada na primeira fileira, guardando lugar desde as 5 da tarde. O salão era magnífico. 350 metros quadrados de espaço aberto. Paredes pintadas de amarelo claro, a cor preferida de Marlene. Mesas de madeira rústica recuperada de um antigo galpão. Cadeiras confortáveis com estofado de tecido bordado. Lustres de ferro forjado artesanalmente. No fundo, uma cozinha aberta onde os clientes podiam ver os pratos sendo preparados em tempo real. E por toda parte, fotos emolduradas. Fotos de Marlene com a caixa de receitas, fotos das primeiras marmitas, fotos do abrigo, fotos da jornada de 3 anos. Uma linha do tempo visual que contava a história de uma mulher que se recusou a desistir. Às 19h27, 3 pessoas entraram pela porta dos fundos, tentando não chamar atenção. Roberto, Fátima e Júnior. Roberto vestia um terno barato de tecido sintético, comprado numa loja de departamento. A gravata estava torta, os sapatos precisavam de polimento. Fátima usava um vestido que já tinha visto dias melhores, com um rasgo costurado no decote que ela tentava esconder com a mão. Júnior estava de jeans desbotado e camisa social amassada, que claramente tinha sido tirada do fundo de uma gaveta. Eles olharam ao redor com olhos arregalados. Viram as fotos nas paredes. Viram os convidados elegantes. Viram o tamanho e a sofisticação do lugar. Fátima deixou escapar num sussurro. Meu Deus, olha o tamanho disso. Um segurança de terno preto se aproximou com expressão séria. Os senhores têm convite?
Roberto tentou parecer confiante, endireitando os ombros. A gente é filho da dona, não precisa de convite. O segurança olhou para os três. Olhou para a foto de Marlene na parede. Comparou os rostos. Não viu semelhança nenhuma nos olhos frios daquelas pessoas. Vou verificar com a organização. Ele se afastou. Os três filhos ficaram parados no canto, desconfortáveis, enquanto os convidados passavam e olhavam. Murmúrios começaram a circular pelo salão. São os filhos dela? Os que expulsaram ela de casa? Que absurdo, que vergonha. Como eles têm coragem de aparecer aqui? Às 19h35, um microfone fez barulho no sistema de som. Dona Aparecida subiu no pequeno palco improvisado no canto do salão, vestindo um tailleur azul marinho comprado para a ocasião. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Essa noite é muito especial. É a realização de um sonho. O sonho de uma mulher incrível que 3 anos atrás não tinha absolutamente nada, nem casa, nem dinheiro, nem esperança. E agora tem tudo isso que vocês veem ao redor. Aplausos entusiasmados. Com vocês, a fundadora, a cozinheira, a alma e o coração desse lugar. Dona Marlene. O salão inteiro explodiu em palmas e vivas. Marlene apareceu pela porta da cozinha, caminhando devagar, saboreando cada passo. Vestido azul marinho elegante de tecido nobre. Cabelo arrumado num salão de beleza pela primeira vez em anos. Maquiagem leve e sofisticada. A caixa de metal com as receitas da vovó nas mãos. Ela subiu no palco com a ajuda de seu Agenor. Olhou para a multidão de rostos expectantes. Encontrou os olhos dos 3 filhos no fundo do salão, tentando se esconder atrás de uma coluna. Não desviou o olhar. Não tremeu. Não vacilou. Boa noite. Os aplausos diminuíram até o silêncio completo. 3 anos atrás, eu estava nessa mesma rua. Mas não como dona de um restaurante. Eu estava como uma mulher de 62 anos que tinha acabado de enterrar o marido. Uma mulher que passou a vida inteira cuidando da família, abrindo mão de tudo pelos filhos. Uma mulher que achava ingenuamente que família era para sempre. O silêncio era absoluto. Ninguém se mexia. 3 anos atrás, meus próprios filhos me expulsaram de casa. Da casa onde eu morei por 42 anos. Da casa onde eu criei os 3. Eles me expulsaram porque queriam vender o imóvel para pagar as próprias dívidas. Eles me expulsaram porque achavam que eu era um estorvo, porque achavam que uma mulher velha que passou a vida cozinhando não tinha valor nenhum. Marlene apontou para os 3 no fundo do salão. Esses ali são eles. Roberto, Fátima, Júnior, meus filhos. Todas as cabeças do salão viraram ao mesmo tempo. Câmeras apontaram, flashes dispararam. Os 3 filhos congelaram como estátuas, incapazes de se mover ou falar. Eles me jogaram na rua, literalmente, com uma mala velha e essa caixa de receitas. E o mais velho, o Roberto, gritou na frente de 23 vizinhos que eu era uma velha inútil que não merecia nada. Ela levantou a caixa de metal para todos verem. Essa caixa, essas receitas, da minha mãe, da minha avó, 127 receitas escritas à mão em papéis amarelados. Eles acharam que isso não valia nada, que eu não valia nada. Pausa dramática. 3 segundos de silêncio. Eles estavam completamente errados. Marlene guardou a caixa. Nos últimos 3 anos, eu construí um negócio do zero. Comecei vendendo 15 marmitas por dia num abrigo municipal. Hoje, esse restaurante fatura R$580 mil por mês. Esse prédio que vocês estão, eu comprei, à vista, com dinheiro que eu ganhei. Com trabalho que eu fiz, com receitas que eles disseram que não valiam nada. Aplausos explosivos. Marlene pediu silêncio levantando a mão. E tem mais. Esse restaurante emprega 47 pessoas. 12 delas moravam no mesmo abrigo onde eu fui parar quando meus filhos me abandonaram. E sabem quem são meus sócios? Dona Aparecida
que me encontrou num banco de praça debaixo de chuva. E seu Agenor, que me ensinou a transformar receitas em negócio. Eles são minha família de verdade. Os 3 filhos deram um passo à frente. Os seguranças se moveram. Marlene fez sinal para deixar passarem. Roberto caminhou até o palco com passos trêmulos. Ajoelhou no piso de madeira polida. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu estava errado. Eu fui um monstro. Fátima correu atrás e ajoelhou também, o vestido rasgando mais no movimento. Mãe, a gente não sabia o que estava fazendo. A gente estava cego. Por favor. Júnior veio por último. Não disse nada. Ajoelhou em silêncio, chorando como criança. O salão inteiro prendeu a respiração. Marlene olhou para os 3 filhos ajoelhados. Os mesmos filhos que ela amamentou, que ela criou, que ela amou incondicionalmente por mais de 30 anos. Perdão se conquista. Não com palavras, com atitudes. Vocês querem fazer parte da minha vida de novo? Vão ter que provar, do zero, lavando pratos, cortando cebola, limpando o chão, como eu comecei. O salão explodiu em aplausos. 6 meses depois da inauguração, o sol nascia lentamente sobre Contagem. 5h47 da manhã. O céu estava limpo, azul claro, sem nenhuma nuvem. Marlene estacionou o carro na frente do restaurante, o mesmo restaurante que ocupava o terreno ao lado de onde um dia foi a casa dela, a casa onde criou os filhos, a casa de onde foi expulsa com uma mala velha e uma caixa de receitas. Abriu a porta da cozinha com a chave própria. O cheiro de café fresco já preenchia o ar. Alguém tinha chegado antes dela. Roberto estava lá, avental branco amarrado na cintura, olheiras de quem acordou cedo demais para o próprio gosto. Barba feita, cabelo penteado, mas estava lá, todo dia, sem falta, há 6 meses. Bom dia, mãe. Marlene olhou para ele. O primogênito que um dia gritou que ela era uma velha inútil. O filho que jogou suas roupas na calçada. O homem que agora lavava pratos e cortava cebolas 6 dias por semana. Ela não sorriu. Ainda não. Era cedo demais para isso. Bom dia, Roberto. Ela foi até o armário de metal, pegou a caixa de receitas da vovó, abriu, folheou os papéis amarelados, escolheu uma receita específica. Hoje você vai aprender a fazer o bolo de laranja. Era o favorito do seu pai. Ele pedia todo aniversário. Roberto assentiu, a voz embargada. Sim, mãe. Fátima apareceu na porta dos fundos. Uniforme de garçom impecavelmente passado. Cabelo preso num coque apertado. As unhas sem esmalte, porque agora ela trabalhava de verdade. Bom dia, mãe. Bom dia, Roberto. Atrás dela, Júnior, uniforme de auxiliar de cozinha. Rosto descansado e limpo. Ele tinha parado de beber há 3 meses. Parado de jogar videogame. Começado a acordar cedo. Bom dia, mãe. Marlene olhou para os 3 filhos reunidos na cozinha. Trabalhando, acordando antes do sol. Aprendendo a fazer o que ela fez a vida inteira sem nenhum reconhecimento. Dona Aparecida entrou pela porta dos fundos com um jornal na mão. Marlene, saiu matéria sobre a gente no jornal de hoje. Tempero da Marlene abre 2ª unidade no centro de BH. Você viu? Marlene balançou a cabeça. Depois eu vejo. Agora a gente tem trabalho. Ela voltou para a bancada de mármore. Pegou as laranjas. Começou a cortar com movimentos precisos de décadas de prática. O sol entrou pela janela da cozinha. A luz dourada da manhã iluminou as panelas de cobre, a bancada de trabalho, os rostos concentrados. A caixa de receitas da vovó brilhava no canto. Marlene olhou pela janela por um momento, para a rua onde um dia caminhou arrastando uma mala velha, para a calçada onde sentiu o gosto de lágrimas na boca. Não havia mais raiva naquele coração. Não havia mais dor. Só o cheiro de laranjas frescas e o som de facas cortando na manhã que começava.